O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram a rede e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A prisão de João Batista, que nós assistimos pregando e batizando no Jordão, não paralisa Jesus. Porque muitas vezes uma dor, um trauma, uma derrota, o primo foi preso, serve para de algum modo, paralisar a vida da pessoa. Não com Jesus e também não pode ser conosco. Ao contrário, a prisão de João serviu como uma senha, como um sinal para que Jesus iniciasse propriamente o seu ministério público. E vou dizer até de um modo mais radical do que poderíamos imaginar. Porque quem prendeu João foram os poderosos. Jesus sabe que com essa gente não dá para começar nada. Então Jesus radicaliza e vai para os últimos, para os mais oprimidos. Ele se dirige aos impuros. Por isso que o Evangelho diz Galiléia dos pagãos. Uma das coisas mais difíceis é você entrar na cabeça de uma pessoa que acha que ela não tem o que melhorar. Por isso que Jesus não vai falar com os fariseus. Por isso que o ministério, estamos assistindo o início do ministério de Jesus. Não começa com Jesus falando com os poderosos, mas com a ralé. A Galiléia era a terra da ralé. Essa região do Além Jordão, território de Neftali, essa região era a região, primeiro, distante do templo, portanto do culto que eles achavam correto, certo. E depois era uma região toda atravessada por rotas comerciais e por uma presença maciça do exército romano. Ou seja, quem vivia ali estava o tempo todo entrando em contato com gente impura, com pagão. Portanto, ali vivia uma gentalha. Era assim que era considerada a Galiléia, chamada dos pagãos. É por lá que Jesus começa. Jesus não começa com fariseu,
Porque geralmente o fariseu ele é impenetrável. Geralmente. É muito difícil lidar. O cara está sentado aí no banco. Mas ele acha que ele não tem que mudar de vida. Ele acha que está tudo certo. Ele tem a cabeça dele, a mente dele. E não vai ser padre, não vai ser bispo, não vai ser pastor, não vai ser ninguém que vai mudar o modo dele pensar, o modo dele enxergar as coisas. Afinal de contas, ele sabe. Afinal de contas, ele corre atrás. Tudo que ele conquistou foi ele no máximo, com o Deus dele. Então ele não tem que dar satisfação para ninguém. Agora, o miserável, o pecador, o impuro, com esse é mais fácil de tratar. Com aquele que sabe da própria condição, da própria miséria. Aquele que sabe que está lascado. Aquele que sabe que está pobre. Aquele que sabe que não tem ninguém por ele. Então, veja, o caminho das pedras está aí. Jesus começa por lá. Jesus, vou repetir, Jesus não vai perder de início tempo com quem não quer. Com quem está fechado. Com quem não está aberto. Prenderam João, que pregava a verdade. Essa gente não quer a verdade. Essa gente não quer ser instada a uma mudança. Essa gente está muito bem acomodada na sua vida, na sua mentalidade. Contudo, repito, a terra de Zabulon, a terra de Neftali, o caminho do mar, o além Jordão, a Galileia das nações, tem a consciência. Um povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. É a leitura da noite de Natal. Essa leitura que nós ouvimos hoje como primeira leitura, é a primeira leitura da noite de Natal. Quando a pessoa está em trevas, quando a pessoa está em escuridão, brilha uma luz, ela enxerga. Brilha uma luz, ela olha. Agora, quem acha que está na luz, quem acha que está na glória, quem acha que está tudo certo, quem está com seus boletos todos pagos e não tem que dar satisfação para seu ninguém, difícil, cara. Muito difícil. Como é que você vai dizer para essa pessoa que ela tem que mudar de vida? Como é que você vai dizer para essa pessoa que tem alguma coisa errada com a vida dela? Como é que você transforma a vida de alguém que acha que não precisa de transformação? Que está tudo certo. Muito difícil. Então Jesus deixa eles com o poder deles, deixa eles com as ideias deles. Eles acham que está tudo certo na vida deles. E vamos começar por aqueles que precisam. Porque se ele é o médico, vamos atrás de quem está doente. Vamos atrás de quem reconhece a própria doença. E aí Jesus começa a pregação dizendo, veja, interessante isso. Não passando a mão na cabeça, mas dizendo, convertei-vos. Em grego, metanoia. Porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. A Basileia tuteu. Vou repetir. Jesus se dirige aos mais miseráveis dos pecadores. As pessoas que estavam mais afundadas no pecado. E ele não se dirige a essas pessoas com palavras doces. Porque a gente poderia pensar isso, né? Já que ele vai para os lascados, já que ele vai para aqueles que estão mais na miséria, então Jesus poderia chegar lá de boa, né? Passando a mão na cabeça, dizendo, vamos lá, vamos começar por milagres? O que você tem? Vamos lá, pá, um milagre. É pão, vamos fazer pão multiplicar. Pá, pão se multiplica. Vocês querem ver eu andando sobre a água? Olha eu andando sobre a água. Não. Jesus se dirige com a palavra, vou dizer, até dura. Convertei-vos, metanoia. Deixem a vida de vocês serem transformadas. Vocês estão cansados dessa miséria? Vocês estão cansados dessa impureza? Vocês estão cansados dessa vida de pecado? Dessa imundície na qual a vida jogou vocês? Convertei-vos, mudem de rota, mudem de caminho. É isso que Jesus diz. E aquelas pessoas tão cansadas, tão amarguradas, estavam com a mente e o coração aberto para ouvir a palavra, a mensagem do Salvador. Está tudo bem com você? Então você é um fariseu.
Se você acha que está tudo bem, que você não precisa mudar nada, você é um fariseu, cara. Desculpa falar para você. Não tem conserto para você. Não tem conversão para você. Não tem metanoia para você. Só tem conversão, só tem metanoia para quem parou de se autoiludir, para quem parou de se autoenganar, para quem parou de se autossabotar com essa ilusão, com essa mentira que você criou para a sua vida, que você criou na sua cabeça para dizer para você que está tudo bem. A salvação começa quando você reconhece que não está tudo bem. Que eu não sou bom. Que eu sou miserável. Aí começa a salvação. Aí começa a transformação. Mas enquanto você se sentar nesse pedestal, botar o traseiro aqui na igreja, todo domingo, e achar que o padre tem que vir aqui para dizer palavras amenas, para que você possa enfrentar mais uma semana de boa, nunca você experimentará uma transformação de vida. No fundo, você prefere as trevas, mas não tem coragem de dizer. O chamado de Jesus é a uma conversão radical, que muda a mente da pessoa, que muda a operacionalidade de vida. Sabe, tipo um computador que precisa ser reconfigurado, só que não só nos softwares que são colocados, no hard. A máquina é mudada. A máquina é transformada. É disso que se trata. Mas você está satisfeito com o seu software que você baixou aí da nuvem? Você está satisfeito com esses programas pirata que está rodando na sua vida? E aí não tem o que fazer. Como é que Deus vai transformar uma máquina que acha que está funcionando bem? Que acha que ninguém tem que dar palpite. Está cheio de gente aqui, não venha querer me enganar. Está cheio de gente aqui que acha que a máquina está funcionando, que a vida está funcionando. E não aceita uma reconfiguração. Veja, e que começa já. E que começa agora. Jesus diz, convertei-vos, o reino está próximo. Reino é um governo, reino é um tipo de governo. Ou seja, o que Jesus está propondo? Que haja um novo governo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que haja um novo império, que haja um novo reinado, que haja um novo rei, que haja um novo comando. É isso que é conversão. Sai o reino da mentira, sai o reino do engano, sai o reino do dinheiro, sai o reino dos prazeres, sei lá, quem é que está governando a sua vida. Entende? Do auto-engano, da auto-ilusão, dessa percepção falsa de si, e começa uma vida nova. E aí quem está mais aberto a isso? Quem reconhece que precisa. E aí Jesus encontra Pedro e André, Tiago e João, eles estavam pescando, eles tinham uma cooperativa de pescadores, eles estavam levando a vida deles, e quando Jesus falou do reino e falou da conversão, duas coisas, imediatamente, imediatamente, deixaram tudo e seguiram Jesus. Imediatamente e tudo. É sério isso. Agora, como é que eu deixo tudo? Como é que eu deixo já? E permito que Jesus reconfigure a minha vida. Primeira coisa, e se não tiver nada? E se não existir nada? Como é que eu entrego tudo e depois eu não tenho nada? Essa é a primeira coisa que se coloca. Vamos dizer então. E se não houver Deus? E se Deus não existe? E se isso tudo for uma grande ilusão? Você acha que isso é uma coisa que não passou pela cabeça de ninguém? Só pela sua? Ontem nós celebramos São Francisco de Sales, doutor da igreja. Não foi qualquer um, doutor da igreja. E São Francisco de Sales, no início da vida dele, jovem ainda, ele teve essa profunda tentação de não largar tudo. De não deixar tudo imediatamente. E vinha no coração dele, na mente dele, se não existir nada.
E se isso tudo for uma grande ilusão? Ele era um cara que estudou muito, uma família boa. E aí ele entrou numa crise. Como é que eu entrego tudo? Como é que eu entrego a minha vida? Deus parece que está me chamando para ser padre. Como é que eu faço? E aí, veja, tem uma parte que é tua. Tem um deixar Deus agir que é teu. Sabe a resposta de São Francisco de Sales? Ele vai numa igreja e nos pés de Nossa Senhora, ele faz o seguinte propósito. Presta atenção. Se não houver nada, se não existir nada, se Deus não existe, a minha vida faz todo sentido quando eu declaro, Ele existe. Porque seria uma infelicidade viver sobre a face dessa terra sem um sentido para a vida. Seria uma desgraça para mim, para a minha história, para o meu projeto, para o projeto de vida de uma pessoa que quer ser feliz, viver vazio, viver sem sentido, viver para dinheiro, viver para poder, viver para cargo, viver para os outros. Eu quero viver para algo que seja absoluto. Então eu quero viver para Deus, mesmo que Deus não exista. Senhor, eu estou declarando, na minha vida, o Senhor existe. Segunda crise de São Francisco de Sales. Ontem nós celebramos ele. Quando ele diz isso, o diabo, o mundo, a tentação diz: e se você for condenado ao inferno? Você entrega a sua vida a Deus, vai ser padre e depois termina queimando no fogo do inferno. Outra tentação. E se nada do que eu estou fazendo tenha depois como resultado estar com Deus? Porque o problema não é só Deus existir, é que se depois eu fracassar na minha entrega a Ele, e aí? E aí ele responde: Senhor, eu estou dizendo para o Senhor, primeiro que eu creio que o Senhor existe, e vou morrer crendo, mesmo que não exista. Segundo, mesmo que eu vá ao inferno, mesmo que eu seja condenado, só de ter te amado em vida, só de ter entregue a minha vida ao Senhor nesta vida, já terá valido, mesmo que depois eu seja condenado ao inferno. Farei de tudo para não sê-lo. Vou viver como se não fosse, te amando e entregando tudo ao Senhor. E mesmo que eu seja condenado ao inferno, valeu a pena ter te amado nessa vida. Isso é fé, o resto é papo furado. Quando ele faz essa declaração aos pés de Nossa Senhora, a graça de Deus inunda o coração de São Francisco de Sales, abre a mente dele e ele é inundado por uma paz, por uma convicção que só a fé sobrenatural pode dar. Isso foi no início. E ele entregou tudo. Quem sabe, né, quem foi São Francisco de Sales sabe a grandeza. Mas tem gente que entrega no fim. Entrega a vida, mas no fim vem uma grande tentação. Santa Teresinha do Menino Jesus é o grande exemplo. A vida inteira num convento, monja carmelita. E aí, com 24 anos, uma doença terrível, a tuberculose, joga a Teresinha em cima de uma cama. E aí? A tentação veio. E se não existe nada? E se Deus não existe? Você gastou sua vida, sua juventude, você estava aqui intercedendo pela igreja e agora você está morrendo, porque não tem cura, de tuberculose, que é a doença das raparigas, das prostitutas, é a doença do puteiro. A tuberculose, na época de Santa Teresinha, era a doença das prostitutas, e não de uma monja. Mas essa doença tinha se espalhado, e agora uma monja, uma carmelita, está numa cama, tossindo sangue, com uma dor dilacerante, terrível, morrendo sufocada no próprio sangue. E aí, a tentação: e se não existe nada? E se você jogou fora a sua juventude? E se tudo isso é uma grande ilusão? Declaração de Santa Teresinha do Menino Jesus, a mesma, praticamente, de São Francisco de Sales. Deus me fez feliz. Se agora eu sofro, valeu cada dia na presença dele. E, aliás, não estou sofrendo mais porque sinto, porque sei que valeu a pena. Morro confiando e crendo. Ele existe, Ele me ama,
e eu vou para os braços dele, mesmo que não exista nada. Isso é fé. O resto é papo furado. Fé que busca recompensa. Fé que quer resultados. Fé que eu só sigo, eu só vivo se for desse jeito, mas se for daquele, aí já não serve. Essa semana eu conversei com um casal que está aqui na missa de hoje. Perdeu há 2 meses um filhinho, pequenininho. Alguns minutos sem olhar, de descuido, que acontece com qualquer um de nós. O filho cai na piscina e morre afogado. Eles estão aqui, na missa. As lágrimas nos olhos, um punhal cravado no coração, como Nossa Senhora, como no coração da Virgem Maria. Lembra disso? Que Simeão disse para ela que uma espada iria atravessar o coração dela. Eles estão aqui, com o coração atravessado por uma espada. Mas eles estão na presença de Deus. E eu vi algo formidável dos dois essa semana. Eles disseram: padre, nós podíamos fazer assim, olha. Quer ver como que resolve e não resolve? Eu podia culpá-la. O marido culpar a esposa poderia culpar o marido. Os dois poderiam se juntar e culpar Deus. Mas nós tomamos uma decisão. Nós não vamos culpar nenhum nem outro, e muito menos a Deus. Porque é Ele quem tem nos sustentado. Ele nos deu esse presente, que ficou conosco poucos anos. Nós agradecemos a Ele. E eles estão aqui, agradecendo a Deus. 2 meses depois da partida desse anjinho, desse presente de Deus na vida deles. E cada dia da presença desse bebê, cada dia, eles estão aqui louvando, agradecendo, porque foi um presente. Isso é fé. Isso é conversão. Isso é imediatamente. Vocês acham que eles não passaram por provação, por tribulação, por tentação? Claro, somos todos humanos. Pedro, André, Tiago e João eram pessoas fáceis? Eles deixaram tudo, deixaram imediatamente, mas Jesus vai ter uma dor de cabeça, Jesus vai ter um problemão para tratar esses caras, para transformar a vida deles. Hoje, 25 de janeiro, é dia de São Paulo Apóstolo. Hoje é dia do patrono do nosso estado de São Paulo. O que Jesus fez na vida de Paulo, depois que derrubou do cavalo e trouxe-o para perto de si? Paulo, apóstolo, foi difícil de ser tratado. Por isso que o Evangelho termina dizendo que Jesus saiu pela Galileia, pregando, ensinando e curando toda sorte de doença e enfermidade. Doença do corpo e enfermidade é a alma, é o espírito. Presta atenção, quem não ouve a palavra, não é transformado. Por isso que Jesus não começa com milagres, compreende? Jesus começa com transformação, com chamado à conversão. O que esse pai e essa mãe estão passando nesse momento de dor é um verdadeiro processo de renascimento. Eles vão ter que renascer, eles estão tendo que renascer de novo. Eles morreram junto com esse filho, estão renascendo de novo para Deus. Mas essa é a minha história, olha aqui para mim, essa é a minha história. Eu morri junto com a minha mãe há 1 ano e meio atrás. E não fiquei aqui, culpando você, culpando a paróquia, culpando Deus. Eu tenho agora, eu estou dentro de um processo de reaprender a ser padre. Porque durante 30 anos eu tive minha mãe do meu lado, cooperando no meu sacerdócio, intercedendo por mim. Ela era uma muralha que me defendia para que coisas não atingissem o meu ministério. E Deus levou ela para junto de si. E eu sei que ela não foi tirada, ela não me foi tirada. Ela nunca esteve tão presente como ela está agora. Agora, quem tem que entender isso sou eu. Então a conversão é minha. A transformação é minha. Então Deus tem um trabalho a ser feito. Agora, com algumas pessoas, me desculpe que estão aqui, Deus não tem como trabalhar. Porque a pessoa é arrogante. Porque a pessoa é orgulhosa.
Ela não é católica de conversão, um católico que se entregou a Deus para mudar, para ser reconfigurado, não. Aqui está cheio de católico de ECC, e católico de equipe de Nossa Senhora, católico de renovação carismática, católico disso, católico de panelinha, de grupelho. Padres que entregaram sua vida não para Jesus, mas para a teologia da libertação, para uma análise política, esquerdista da igreja, ou de direita, seja de que lado for. Padres decepcionados, padres entristecidos, padres derrotados, padres largando o ministério, padres no fundo do poço, porque não colocaram a transformação da vida deles em Cristo, mas na panelinha, no grupinho. E aí a segunda leitura pergunta: quem morreu por você? Quem deu o sangue precioso na cruz do Calvário por você? Foi Pedro? Cefas? Apolo? Ou foi Cristo? E que Cristo? O que você criou na sua cabeça, da sua panelinha, do seu grupinho, que divide a igreja, que setoriza a igreja? Ou o Cristo verdadeiro do Evangelho, aquele que transforma a vida da pessoa? Então você não está aqui por causa de Padre Ubirajara, você não está aqui por causa de Padre Cássio, você não está aqui por causa de homens. Ou Deus muda a sua vida, ou você deixa Deus reconfigurar a sua história, ou você nunca vai entender o que é ser católico. Eu passo, Padre Cássio passa e você vai embora, porque você não serve a Deus. Isso é sério. Por que Jesus não começou com fariseu? Por que Jesus não começou pregando para os poderosos? Porque eles são impenetráveis. É uma gente que não se converte. Coração de pedra, coração duro. Sentam-se aí na igreja, anos após anos, e não muda de vida. Não tem crescimento espiritual. Não tem vida de oração. Não tem entrega verdadeira. Não estão aqui por causa do batismo que receberam, por causa da Eucaristia que recebem. Estão aqui por uma fantasia, umas coisas que criaram na cabeça, umas obrigações. Teve gente que veio aqui hoje arrastado, porque a mulher arrastou, porque o pai arrastou. Não tem como haver uma possibilidade de uma transformação. E termino dizendo: se você não parar para ouvir, se você não se senta para ouvir o Evangelho, se você não permite que esse Evangelho seja a verdade da sua vida, aquilo que transforma, se primeiro você não aprende, se você acha que você tem que ensinar, que você sabe tudo, está cheio aqui, Alphaville então, reino disso. O cara tem doutorado, o cara tem não sei o quê, entende? Doutorado o Padre Cássio tem, mestrado eu tenho 2, e daí? Vou amarrado para o inferno com título e tudo. Se eu não tiver conversão de vida. Se eu não tiver mudança de vida. Se as dores dessa vida não transformarem o meu coração. Compreende isso, meu irmão? Então primeiro eu tenho que ser discípulo. Primeiro eu tenho que aprender. Eu passei 12 anos com um bispo que não ia com a minha cara. Não vou dizer o nome. O bispo anterior. Nesse não. Esse é o seguinte, nós não combinamos, ele tem um estilo, eu tenho outro, só que ele fala. Ele dá uma canelada e eu dou outra de volta. E a gente se entende. Mas é difícil você você se entender com uma pessoa que não fala, que não diz onde você está errado, onde você precisa melhorar, era o outro. Eu passei 12 anos no ostracismo, 12 anos sem ter com quem superior conversar. Toda vez que eu tentava conversar era um problema, porque eu não saía dali com resultado, compreende? Eu deixei de ser padre nesses... Não! Vai em Carapicuíba. Tem 4, 5 igrejas construídas. Um povo que, graças a Deus, foi servido, na minha pequenez, na minha pobreza, mas foi servido. Vocês assistem aqui a quantidade de padres que passaram por mim, que eu encaminhei para o seminário. Cara, pelo amor de Deus, não é porque o bispo não vai com a minha cara, eu tenho dificuldade comigo, que a minha vida vai travar, porque eu não sou padre por causa de bispo, caramba! Ponha isso na sua cabeça. Não é isso que me move.
E aí, veja, se você não é curado, como é que você quer curar os outros? Se você não foi curado, se você não deu espaço para cura espiritual, se Deus ainda não te curou, como é que você se atreve a querer ser instrumento? Não, então, Senhor, me cura. É o que eu peço todo dia. Cura as minhas misérias, cura as minhas idiosincrasias, meus atrapalhos, minhas loucuras, minhas cegueiras. Cura, Senhor, para que eu seja instrumento da tua cura. Para que o teu evangelho, tomando conta da minha vida, o teu evangelho passe por mim e alcance outras pessoas. É o que nós nos pedimos. Assim seja.